Graça e paz, meu amado irmão, nesta manhã tão preciosa que temos do nosso Deus. Iniciamos o nosso dia na meditação das Escrituras Sagradas, no livro do profeta Ageu. Abra sua Bíblia nesse texto tão poderoso, para o livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Vamos meditar então nesse texto, quase 2 meses depois da primeira profecia que foi lançada por Deus através do profeta Ageu. Então vem essa segunda profecia em que o povo de Israel aqui, tanto o seu governador Zorobabel como Josué, o sumo sacerdote, e também todo o povo é encorajado a construir o templo. E vemos aqui que no versículo 4, o texto diz que eles deveriam ser fortes, mas eles deveriam ser fortes por causa da impressão que eles estão tendo. Na imagem da cabeça daquelas pessoas era uma construção muito simples, era um local simples, com materiais simples, tudo muito simples. E o primeiro templo, o templo de Salomão, havia sido extremamente luxuoso. A Bíblia diz que na época de Salomão, o bronze havia perdido, a prata havia perdido o valor da abundância de ouro que havia na nação de Israel. Então agora eles estão construindo um templo que nem prata e nem bronze eles têm madeira, eles têm pedra, eles têm elementos muito simples para fazer a construção. Então Deus começa chamando a atenção deles e dizendo: olha, vocês lembram aí, principalmente os mais velhos que viram o primeiro templo e agora estão vendo esse segundo templo, estão olhando e falando: poxa, é muito ruim esse segundo templo em comparação ao primeiro templo. E eles estão desanimados, entristecidos, e geralmente, como nós vimos, as pessoas, elas dão grande importância a grandes estruturas, a luxo, a riqueza, dinheiro, a roupas sofisticadas, ambientes mais elaborados. As pessoas geralmente valorizam o que é dito nesses locais e o que é feito ali de uma forma melhor do que aquilo que é feito geralmente num lugar mais simples, com estrutura mais simples, pessoas com roupas mais simples. Então geralmente esse tipo de ambiente não dá muita expectativa, não gera muito vislumbre na cabeça das pessoas, olhos das pessoas, e não era diferente da nação de Israel. Então eles estavam pensando, em outras palavras, o que pode acontecer nesse lugar aí que seja algo bom ou extraordinário, né? Um lugar tão simples, de pedra e madeira, então parece que nada ali muito significativo vai acontecer. Então Deus fortalece e diz para o povo de Israel e também para Zorobabel, que é o governador, e para Josué, que é o sumo sacerdote, diz: sejam fortes, tu e todo o povo, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E ele diz que é com eles para que sejam fortes e trabalhem, e construam, e edifiquem o templo. Lembre, o templo tem o templo é símbolo de 5 coisas muito importantes na nação de Israel: da aliança, e é o que ele vai dizer agora no versículo 5, segundo a aliança estou convosco, segundo a aliança que fiz convosco, quando vos tirei do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tenham medo, não temais. Então a aliança, o templo simboliza a aliança de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com toda a nação de Israel, a aliança ali no Sinai. Então o templo representa essa aliança especial que Deus tem com o seu povo, mas também representa a presença de Deus. Eu estou convosco, eu habito no meio de vós, meu espírito habita no meio de vós, e por isso eu quero ter um relacionamento vivo com vocês, que é o terceiro sinal que o templo significa, que no meio desse culto, o que acontece nesse templo precisa ser algo vivo, precisa ser um relacionamento
verdadeiro por meio da oração, da palavra, da meditação nas Escrituras, da vida que vocês devem ter comigo, da adoração, do culto, dos sacrifícios, dos dízimos, das ofertas, enfim, todo culto deve ser um relacionamento vivo comigo, mas também a vinda do Messias. E é justamente nesse texto que vai dizer que o Senhor vai fazer, versículo 9, olha aí o versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus promete a vinda do Messias, a glória desse templo será maior, não porque ele será mais suntuoso, não porque o material físico trabalhado ali será melhor, e aquele lugar será mais rico, mais próspero, não é nada disso, mas porque o Messias entrará nesse templo e então ali anunciará o reino de Deus. Esse templo terá o privilégio de receber o Messias 500 anos depois, mas também havia o símbolo, o quinto sinal de que o templo representava, era símbolo da missão da nação de Israel. E nesse texto aqui também, Deus vai mostrar para eles essa missão. Versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é uma referência à salvação que vai vir a partir da nação de Israel, e essa missão vai se cumprir através da própria igreja, quando o nosso Senhor Jesus Cristo derrama o seu Espírito às pessoas de todas as nações de debaixo dos céus, que estão ali no Pentecostes, mas também o mandamento, a mensagem, né, a missão que o Senhor Jesus dá à sua igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Então todas as nações receberão o evangelho. Então veja, aqui nesse momento Deus traz os significados, os símbolos, os sinais do que o templo deveria ser para a nação de Israel, esses 5 sinais que o templo deveria ser para o povo de Israel, e aqui está muito claro. Então Deus anima o povo de Israel, Deus anima Zorobabel, Josué e todo o povo, construa um templo. Parece ser insignificante, parece ser algo muito simples, mas trabalhe, e às vezes a obra que a igreja tem que fazer, às vezes parece uma coisa muito simples. Claro, Deus não nos está chamando para fazer um templo agora e fazer com que ele seja esses sinais, de forma alguma, né? Ainda que uma igreja, no caso até a nossa mesmo, né? Construindo, pagando terreno, aquela coisa toda, o trabalho da igreja, a missão da igreja não é em primeiro lugar construir um templo ou pagar um terreno. De fato, a missão da igreja, de cada cristão e da igreja como corpo de Cristo, a igreja local, deve ser pregar o evangelho na sua comunidade, ser relevante, amorosa, uma igreja apaixonada por Deus, santa, que brilha a glória de Deus na sua comunidade, que prega o evangelho, que chama o pecador a Cristo, que leva as boas novas do reino de Deus, mas também que alimenta o pobre, o necessitado, que veste o nu, né? Que faça essas boas obras, que ame as pessoas como Cristo nos amou, pregando o evangelho, trazendo o reino, mas também multiplicando o pão quando necessário. Então a igreja está fazendo essa obra do ministério, e nem sempre existem luzes, existem holofotes ou elogios ou alguma coisa nesse sentido, mas é uma obra poderosa, importantíssima, porque da igreja local, e é dela que saem pastores, que saem mestres, que saem missionários, que vão pregar o evangelho, a nova geração de líderes que brota para a nova igreja que está nascendo, está vindo, as futuras gerações de cristãos, abertura de igrejas em outros locais e países, em outras culturas.
Enfim, a igreja local tem uma obra extraordinária a fazer, então Deus está te chamando, meu amado irmão, trabalhe. Trabalhe, ore, pregue o evangelho, seja um instrumento da graça de Deus, seja você, meu irmão, um instrumento como Zorobabel foi, como Josué foi e como todo aquele povo foi de fazer a obra de Deus naquele momento. E naquele momento a obra de Deus era levantar aquele templo vivendo, não era simplesmente fazer uma construção e logo adiante Deus vai chamar a atenção deles a isso, que Deus não quer empilhar pedra, mas Deus quer que esses sinais, esses 5 sinais que o templo simboliza, seja uma prática, seja uma vida, seja uma realidade na nação de Israel. Essa era a obra que eles deveriam fazer naquele momento, mas a obra que a igreja tem que fazer, que foi dada essa comissão, essa grande comissão que Deus deu à sua igreja, de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa obra. Então trabalhe, meu irmão, seja forte, seja corajoso, arregace as mangas, trabalhe, seja uma testemunha viva no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, saia da sua casa, vá visitar pessoas, ore por pessoas, comece a colocar pessoas em oração que precisam da salvação, que ainda não creram em Cristo. Às vezes pessoas que estão em uma situação muito dura, às vezes em vícios, muitas vezes são ateus, pessoas que estão vivendo na mais profunda religiosidade, que têm um coração extremamente fechado. Ore a Deus, pregue o evangelho, viva o evangelho, anuncie o reino de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que você seja instrumento de Deus nessa geração e que você viva de forma poderosa para que a outra geração se inspire na sua vida, que você seja um instrumento da inspiração de Deus para fortalecer a fé dessa nova geração de cristãos que estão vindo e que você seja, para a glória de Deus, um instrumento de fortalecer a fé desses irmãos, que eles possam olhar para você e dizer, não, eu vou viver o evangelho como esse irmão, como essa geração, eu vou viver o evangelho de Deus. Mas existe aqui também nesse texto algo muito interessante que eu não poderia deixar de tocar, é que o texto sagrado diz, versículo 7, diz assim, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações e virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o versículo 6 vai dizer, ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. E se você olhar lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o autor de Hebreus usa esse texto, que Deus vai abalar os céus, a terra, o mar, a terra seca, que Deus vai abalar as nações, Deus vai abalar tudo, quer dizer, tudo está sendo abalado. Os céus, e aí os céus são todos os astros que existem nos céus, né? Todas as estrelas, galáxias, tudo que está no céu será abalado, tudo na terra será abalado, no mar será abalado, no deserto será abalado, as nações serão abaladas. Veja, há um abalo sísmico aqui generalizado, há um tumulto generalizado em todos os locais, em tudo que existe, tudo será abalado. E aqui, o que nós temos do chamado do autor de Hebreus, usando esse texto, esse contexto aí, é o seguinte: tende cuidado, meus irmãos, capítulo 12, versículo 25, diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas
abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O autor de Hebreus toma esse texto lá, porque Deus está chamando, por meio de Ageu, a Zorobabel, a Josué, a todo o povo, construa o templo. Só que Deus está dizendo, eu também estou trabalhando, vocês estão trabalhando nessa obra, e a obra de vocês é essa aqui agora, de viver esses 5 sinais de que o templo significa, levantando esse templo e vivendo a realidade desse templo. Mas eu tenho uma obra muito maior. A minha obra, a obra de Deus, que Deus está fazendo é abalar os céus, a terra, o mar, a terra seca, as nações, tudo vai ser abalado. E Deus está abalando todas as coisas, porque Ele vai mover, como diz o autor de Hebreus, Ele vai mover todas as coisas que são abaladas, porque aquilo que é abalado, aquilo que é abalável, aquilo que pode ser movido é transitório. Por exemplo, lá no Chile, nós, no primeiro ano que nós tivemos lá, e no segundo ano nós pegamos terremoto. No segundo ano, nós pegamos um terremoto, no primeiro ano nós pegamos dois terremotos muito fortes. Nesse primeiro ano, um chegou a quase 7 graus na escala de 9, né? Então nós estávamos dormindo, inclusive, e aí de repente de madrugada a terra começou a mexer, a gente estava inclusive trabalhando em férias de missões, com uma equipe de adolescentes e tudo, então a escola estava lotada de adolescentes, de repente começou tudo a balançar, e um barulho, e aquilo foi crescendo, aumentando, e aí então a janela que estava do nosso lado rachou, a gente estava dormindo, eram umas 2 horas da manhã, a gente acorda com aquele barulho, e depois ouvimos aquele estalo, né, que foi, e aí todo mundo desce correndo, mas naquele momento você fica parado, você não tem reação nenhuma, é um negócio muito esquisito. Mas veja, tudo que é abalável é destruído, é destruível, é temporário, é passageiro, uma construção, as nações, os povos, não importa, tudo passa. Os gregos achavam que o universo era eterno, mas a gente sabe que não, que tudo no universo, ainda que por bilhões de anos que se passam, vai chegar ao fim, a Terra vai chegar ao fim, o Sol vai chegar ao fim, enfim, todos os planetas, todas as galáxias, todos os sóis, tudo vai chegar ao fim, tudo tem um prazo determinado, mas Deus está colocando algo que é inabalável, diz o autor de Hebreus, e ele toma esse texto de Ageu para dizer justamente isso, que aquelas coisas, que a obra humana e que tudo que você tem no universo é abalável, é transitório, é temporário, mas nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do seu sangue derramado na cruz, por causa daquela obra maravilhosa de redenção, nós recebemos um reino inabalável. O reino que nós recebemos, o reino de Deus, é um reino que jamais será movido, jamais acabará. Não era essa a mensagem de Daniel? Que naquela estátua todos os reinos que representavam aquelas estátuas, todos aqueles reinos seriam demolidos, mas o reino de Deus encheria toda a terra e jamais teria fim. Não foi o Senhor Jesus que disse que as portas da morte não podem prevalecer contra a igreja de fato, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, não podem morrer, isso é, a igreja não pode ser acabada, destruída, é um reino inabalável. Então, meu irmão, aqui nós estamos diante daquilo que é transitório e diante daquilo que é eterno. Aquilo que é abalável é transitório. Então, existem coisas, e isso nós cristãos precisamos aprender,
Existem coisas na nossa vida que são abaláveis, que são transitórias, que são temporárias. Férias, bens materiais, diplomas, emprego, tudo isso são bênçãos de Deus. Todas essas coisas foram nos dadas pelo próprio Senhor. São bênçãos, são provisões de Deus na nossa vida. Mas todas essas coisas são abaláveis. Todas essas coisas são temporárias e elas têm um lugar na nossa vida. Mas o reino de Deus é inabalável. Ele é eterno. Daqui a 1 milhão de anos ele vai estar lá. Daqui a 100 bilhões de anos nós estaremos diante do nosso Deus, adorando e louvando e cultuando o Senhor e servindo de todo o nosso coração. Então, entenda, meu irmão, existem coisas que têm valor, mas elas são transitórias. E existem coisas que são eternas e que são inabaláveis. E aqui nós temos um princípio que foi estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que são abaláveis, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Então nós não podemos inverter isso daqui. O nosso coração deve estar no reino de Deus, na missão do reino de Deus, de pregar o evangelho, de viver os valores do reino, de amar o Senhor, de adorar o Senhor, a sua vida devocional, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com seus irmãos em Cristo. Isso é inabalável, isso é eterno, isso é imutável, isso jamais será removido, destruído. Isso é eterno. A missão da igreja é de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações. Isso, irmão, tem um fruto eterno. Porque essas pessoas que estamos evangelizando e Deus está salvando, essas pessoas vão desfrutar conosco eternamente no reino de Deus. Esse trabalho é eterno. Isso é muito mais importante do que seu emprego, do que seus diplomas. É isso que Jesus está falando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque isso é inabalável. E as demais coisas que são abaláveis, que são temporárias, que são passageiras, que se destroem pelo próprio uso, elas nos serão acrescentadas. Se Deus nos entregou um reino inabalável, Ele não vai cuidar de nós naquilo que é transitório, abalável? Se Deus nos deu um reino inamovível, Ele não nos dará aquilo que se destrói e se desfaz pelo próprio uso, que são coisas transitórias e passageiras. Você não está invertendo as coisas na sua vida, deixando o reino de Deus, a vontade de Deus, as escrituras sagradas, a oração, o culto, a missão de Deus de pregar o evangelho, investir em missões, ver o reino de Deus crescer e frutificar. Você não está vendo isso, você não está deixando isso lá por último. Os dons que Deus te deu, as oportunidades, os talentos que Deus deu a você. Será que você não está deixando isso lá para trás e dando importância àquilo que é transitório e passageiro? Era esse o pecado da nação de Israel no livro de Ageu. Era esse o pecado da igreja aqui no livro de Hebreus. A igreja no livro de Hebreus, ela estava dizendo que as coisas transitórias, que a religiosidade judaica, que usar um talite, um quipar, que usar objetos era mais importante do que o reino de Deus, do que o sangue de Jesus, do que a cruz de Cristo Jesus. Eles inverteram completamente, estavam perdendo a sua fé, estavam se desviando do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor de Hebreus está dizendo, olha para que você não se desvie daquele que nos adverte lá do céu, aquele que divinamente nos adverte, lá do céu. Então, essas coisas serão removidas, mas o seu coração deve estar naquilo que é inamovível, o reino de Deus, inabalável. Tendo nós recebido
um reino inabalável. O que devemos fazer? Retenhamos a graça. Reter a graça de Deus, acolher a graça de Deus, a palavra de Deus, os exercícios da vida cristã, os exercícios espirituais, da oração, meditação, culto, devocional, vida com Deus. Retenhamos a graça. Agarre a cruz de Cristo, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a oração, o reino de Deus, a missão que Deus deu a você, meu irmão, aquilo que Deus te chamou especificamente para fazer no reino dele, que é pregar o evangelho, usando seus talentos, os dons que você tem, usando o seu tempo, seus esforços para pregar o evangelho. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Servindo a Deus, eles estavam trabalhando. Deus disse lá para Ageu, para o povo lá, trabalhai. E aqui Deus está dizendo também, trabalhai, sirvamos a Deus. Você não foi salvo para estender uma rede e ficar deitado nela e ser um mero consumidor de culto, achando que, não, a minha vida cristã é simplesmente num domingo ou num outro dia da semana assistir um culto e a minha vida. Isso não é vida cristã. Trabalhe, sirvamos a Deus. Você ainda não recebeu a coroa da vida, você está com o capacete da salvação, você está com toda a armadura de Deus. Há um campo de batalha, não é momento de deitar e relaxar, é momento de trabalhar, de guardar a sua fé, de reter a graça e servir a Deus com reverência e santo temor. Reverência aqui é a ideia de submissão. A palavra aqui é de olhos baixos. Isso é você estar submisso a Deus. Você não está fazendo o que quer, mas está fazendo a vontade de Deus. Está cumprindo os propósitos de Deus. Sua vida tem como objetivo a glória de Deus. Mais importante é o reino de Deus e não essas coisas transitórias. Isso, meu irmão, com reverência e santo temor. Uma vida de santidade, de piedade, buscando em tudo glorificar a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meu irmão, quem inverte esses valores já demonstra que não entendeu a graça de Deus e a salvação. Que coloca a cruz de Cristo em último lugar na sua vida, não entrará com certeza no reino dos céus. Quem coloca Deus em último lugar na sua vida e as coisas transitórias em primeiro lugar, é como gentios, disse Jesus. Vocês não devem andar ansiosos pela vossa vida, como fazem os gentios. Eles é que ficam nisso. Nós, que servimos a Cristo, temos Deus em primeiro lugar na nossa vida e buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E essas demais coisas, Deus nos acrescenta com o nosso trabalho, nosso estudo, nosso esforço, nosso empenho. Mas nós não vivemos para pagar boleto ou para ganhar dinheiro. Nós vivemos para a glória de Deus, vivendo em reverência, vivendo em submissão e obediência ao Senhor, em santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aquele mesmo que nos chamou ao seu reino eterno, é o mesmo que vai julgar aqueles que estão invertendo aqui, colocando aquilo que é transitório, passageiro, amando o dinheiro, amando os prazeres, amando a diversão, amando o entretenimento e deixando e abandonando o reino de Deus. Esses já mostram que nunca conheceram a graça preciosa de Cristo Jesus, o nosso Deus. Que isso não aconteça com você, que você possa trabalhar no reino de Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus, colocando aquilo que é inamovível, aquilo que é indestrutível, o reino de Deus, em primeiro lugar, o nosso próprio Senhor, e servi-lo e amá-lo, porque o Messias voltará e nos encontrará trabalhando, servindo ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te fortaleça, em nome de Jesus.